falando um pouco agora sobre a lei da termodinâmica. Como é que se caracteriza essa lei da termodinâmica? Então, eu trouxe aqui para vocês, ó. Se dois corpos, A e B, estão em equilíbrio térmico com um terceiro corpo, C, então o corpo A e o corpo B estão em equilíbrio térmico entre si, da seguinte forma. Aqui, esse primeiro eu vou chamar de corpo A, como dito no enunciado em cima, e aqui eu vou chamar de corpo B. E o meu corpo C será o meu termômetro. Então, vejam só, eu tenho um corpo A, tenho um corpo B e tenho um corpo C, que é o termômetro, ok? Aí, o que é que acontece? Esse corpo A, ele está a 27 graus Celsius. E esse corpo B, ele está a 27 graus Celsius. Então, o que é que acontece com isso? Esses dois corpos, eles estão em equilíbrio térmico. É justamente o que aconteceu aqui, ó. Esse corpo que tinha 30 graus Celsius e esse que tinha 10 graus Celsius, quando eles se aproximaram, quando as partículas se tocaram, como é o caso do banho, os dois corpos entraram em equilíbrio. Da mesma forma, esses aqui, ó, o corpo A está com 27 graus Celsius e o corpo B está com 27 graus Celsius, onde existem três corpos, o que foi que fez ficar com essa quantidade de graus Celsius? O termômetro. Como falei para vocês, existem vários tipos de termômetro. O termômetro culinário, o termômetro da saúde, enfim, o termômetro que mede a questão da chuva, a questão da temperatura, quantos graus tem, que na maioria das vezes os nossos avós têm em casa. Tem muito nos sítios, né, que mede a temperatura. O termômetro do próprio celular. Celulares você consegue saber a temperatura que tá hoje em dia, né? Então, a questão da lei zero da termodinâmica é quando existem dois corpos que estão em equilíbrio. Se esses dois corpos estão em equilíbrio, então não precisa fazer nenhuma junção, como foi preciso fazer aqui, para que haja o equilíbrio térmico. Por isso que fala lei zero. Não precisa de nada para que se tenha essa junção, certo? Dando continuidade, o sexto ponto são as escalas termométricas. Então, para que a gente tenha essas questões de escalas termométricas, nós precisamos das grandezas termométricas. Uma depende da outra. Então, o que seria grandezas termométricas? É alguma coisa que vai variar com o aquecimento das moléculas. É algo que vai variar a questão da variação da temperatura. Por exemplo, se eu pego um termômetro, eu sinto que eu estou febril. Aí eu pego esse meu termômetro, ele tá nesse momento como ele é de mercúrio, talvez não dê para vocês verem. Ele tá em 35 graus. O meu termômetro tá a 35 graus. E a partir do momento que eu coloco ele no meu corpo e eu esteja com a febre, ele vai para 37, 38. Então, teve uma variação de temperatura. Então, para que essas coisas aconteçam, existem também o comprimento de uma coluna de mercúrio. Esses passos que eu vou mostrar para vocês agora é muito utilizado pelos físicos, pelos químicos, na construção de termômetros. Porque a gente pode construir o nosso próprio termômetro, certo, pessoal? Há um tempo, na Idade Média, existia mais de 300 escalas. Existia mais de 300 escalas de termômetro. Hoje em dia, as mais utilizadas é a escala Celsius, Fahrenheit e a de Kelvin, que é o que a gente vai estudar mais para frente. Lembrando que eu já tinha debatido com vocês essas questões em sala de aula. Então, quando se pensa em ter o seu próprio termômetro, em criar a sua própria escala, você tem que ver a questão do comprimento da coluna de mercúrio, certo? O que seria isso? É o comprimento desse camaradinho aqui, ó.
ele inicia aqui na pontinha, certo? E ele para aqui. O mercúrio dele para aqui. Então, a primeira coisa que você precisa saber é essa questão do comprimento do mercúrio, certo? Você consegue medir qualquer temperatura tendo esse camaradinho aqui, ó. A febre, ela vai de 35 a 42 graus, tá certo? Outro item que você precisa também para fazer as suas escalas Celsius é o tamanho da barra de um cobre. Com esse cobre, você consegue também verificar a temperatura. Se a temperatura ela tá muito elevada, a barra de cobre ela vai se alongar. Se a temperatura ela estiver pequena, ela vai diminuir, ficar no seu tamanho normal. Essa questão da barra de cobre, ela era muito usada também, certo?